O consumo de combustível por um veículo pode ser determinado pela razão entre a distância percorrida e o volume de combustível consumido. Um veículo X apresenta um consumo de 20 km por litro, quando abastecido exclusivamente com gasolina. 20 km por litro, quando abastecido exclusivamente com gasolina. Vou mudar a corzinha aqui, 18 km por litro, quando abastecido exclusivamente com etanol. Guarda essas informações. Vermelho para gasolina, para o etanol eu escolhi a cor azul, tá? Estes valores de consumo foram obtidos considerando uma pista retilínea e uma velocidade constante de módulo igual a 80 km por hora. Perfeito? Então ele considera a pista retilínea e uma velocidade constante de 80 km por hora. Nestas condições, o veículo X foi inicialmente abastecido exclusivamente com 20 litros de gasolina. O veículo X, ele foi abastecido com 20 litros de gasolina e se movimentou na pista até esgotar totalmente o tanque. Em seguida, ele foi abastecido exclusivamente com 20 litros de etanol e novamente se deslocou até esgotar totalmente o tanque de combustível. Perfeito? Quando abastecido exclusivamente com os 20 litros de gasolina, o veículo se movimenta quanto tempo, em minutos, a mais do que em relação ao abastecimento exclusivamente com 20 litros de etanol. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a distância que ele percorre com 20 litros de gasolina e a distância que ele percorre com 20 litros de etanol. Perfeito? Então, vamos lá. Se liga. Se Taveira for fazer essa questão com gasolina, para gasolina eu escolhi a cor vermelha. Então, vou fazer aqui de vermelho, tá bom? Se Taveira pegar gasolina, foi o que ele falou pra gente. Ele disse assim, Taveirão, com gasolina, ele faz 20 quilômetros com 1 litro. Perfeito? E ele abasteceu o carro exatamente com 20 litros de gasolina. Qual foi a distância que ele percorreu com gasolina? Tá vendo? Se eu fizer aqui uma regrinha de 3 simples, né? A distância que ele percorreu com gasolina foi uma distância de 400 quilômetros. Né? Você pega aí 20 vezes 20, né, cabeçudo? E me dá 400 quilômetros. Perfeito? Se ele percorreu 400 quilômetros com uma velocidade de 80 quilômetros por hora, em quanto tempo ele fez esse trajeto, né? Então você chega aqui, cabeçudo e cabeçudo, olha só. Para calcular o tempo de viagem com gasolina, né? Você pega a distância e divide pela velocidade. Tanto com gasolina como com velocidade, ele diz que a velocidade é constante de 80 km por hora, perfeito? Então eu pegaria aqui 400 km, divido aqui por 80 km por hora. Quando eu fizer, 400 dividido por 80, me dá quanto aqui? 5 horas, né? Então, com o tanque preenchido com 20 litros de gasolina, ele percorre 400 quilômetros, né? Em 5 horas. Beleza? Tranquilão? Se você fizer agora pro etanol, vamos pro etanol.
Se você fizer agora para o etanol, vai ser o seguinte. Ele diz que o etanol, ele faz 18 quilômetros. 18 quilômetros com 1 litro. E abasteceu o carro com 20 litros de etanol. Qual é a distância que ele percorre com o etanol? Ó, tá vendo? Se eu pegar aí 20, né? Multiplicar por 18, isso vai me dar quanto? 360 quilômetros, perfeito? Então, com etanol, ele percorre aqui uma distância de 360 quilômetros, perfeito? Em quanto tempo? Aí você vai chegar aqui, cabeçudo, cabeçuda, e vai calcular o tempo, pegando a distância e dividindo pela velocidade, certo? Então, seria aí 360 quilômetros com a velocidade de 80 quilômetros por hora. Perfeito aqui? Quando você fizer isso aqui, você simplifica aqui, ó, tá? Dá para você dividir por 4 em cima, dividir por 4 embaixo, né? Divide por 4 em cima, aqui fica 9. Divide por 4 embaixo, aqui fica 2. Eita, tá verão, ó. 9 sobre 2. 4 horas e meia. Então, com gasolina, ele consegue rodar durante 5 horas. Com etanol, ele só consegue rodar durante 4 horas e meia, né? Qual é a pergunta? Quanto tempo a mais ele consegue percorrer quando o tanque é preenchido com gasolina? Ó, tá vendo? 5 horas com gasolina, 4 horas e meia com etanol, ele percorre 30 minutos a mais, né? Beleza? Então, quando ele pergunta assim, quanto tempo o veículo com gasolina se movimenta, quanto tempo em minutos a mais do que em relação ao abastecido com etanol? Meia hora, né? Ou seja, 30 minutos. Meia hora, ou seja, 30 minutos. Seria aqui, então, a resposta para essa questão 14. Questão interessante, ó, né?